E vamos agora para a questão de número 3. O que ela traz aqui para a gente? Um pêndulo é um sistema composto de uma massa acoplada a um pivô, que permite sua movimentação livremente. A massa fica sujeita à força restauradora causada pela gravidade. Mas o modelo mais simples e que tem maior utilização é o pêndulo simples. Esse pêndulo consiste em uma massa presa a um fio flexível e inextensível por uma de suas extremidades e livre por outra, representado da seguinte forma. O período t de oscilação de um pêndulo simples é dado por t igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de L sobre g, em que L é o comprimento do fio e g é a aceleração da gravidade. Se aumentarmos o comprimento do fio L em 44%, o período do pêndulo t, então ele traz as alternativas. Então vamos lá. Wendel, eu nunca vi um pêndulo, nunca me deparei com esse tipo de questão. O que eu preciso saber? Bom, o pêndulo nessas questões, gente, é basicamente isso aqui, ó. Você tem um fio e na extremidade desse fio você tem alguma coisa presa, geralmente uma bolinha, né? E no caso, quando eu falo de período de um pêndulo, seria o tempo que ele leva para sair dessa posição A, por exemplo, e ir até a posição B e retornar. Então, você marca no relógio, vê quanto foi que deu de tempo para isso, esse é o período, tá bom? Então, na questão ele fala que a gente vai calcular matematicamente esse período da seguinte forma: 2π, que multiplica o comprimento dividido pela gravidade aqui dentro da raiz. Então, é uma questão de porcentagem, né? Por quê? Porque ele fala que eu vou aumentar o comprimento do fio em 44%. Então, é importante a gente destacar isso. Então, se aumentarmos o comprimento do fio em 44%, o que vai acontecer com esse período, né? Então, vamos começar aqui lembrando de uma coisa importante, que, de maneira geral, quando a gente fala de valores, a gente vai pensar, por exemplo, que o valor final é igual ao valor inicial mais o aumento. Então, eu acho que isso aqui é tranquilo de entender, né? Então, quando a gente... Wendel, o que é esse valor? Bom, nesse caso, a gente vai entender o valor como sendo o comprimento. Então, o comprimento final, a gente vai chamar de L'. L' vai ser o comprimento inicial, que é o próprio L que a questão deu, mais 44%. E o que é 44%? É 44 sobre 100 vezes L. Então, 44% de aumento é 44 sobre 100 vezes o L que a gente já tinha. Tá, então, o que vai acontecer aqui? Matematicamente, o nosso L' vai ser o L mais. Todo mundo aqui já está tranquilo. Divisão aqui por uma potência de 10. 44 sobre 100 vai ficar quanto? A gente leva a vírgula duas casas para a esquerda. Então, mais 0,44 vezes L. Então, eu posso dizer que o L', ou seja, o comprimento final, é 1,44 vezes o comprimento inicial. Ok, Wendel. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente, do mesmo jeito que a gente pensou em termos de comprimento, o comprimento final é o inicial mais o aumento, agora a gente vai trabalhar com o período. A gente vai ver o que está acontecendo com esse período. Então, no início, o que é que eu tinha? Eu tinha que período era 2π raiz de L sobre G, correto? Então, isso aqui era a minha situação inicial. Ok, agora a gente vai ter um novo período que eu vou chamar de T'. T' vai ser 2π raiz de quê? De L' sobre G. Então, agora, substituindo, o que vai acontecer? T' igual a 2π que multiplica a raiz de quê? Quem que é esse L'? O L' é 1,44L, né? Então, a gente vai substituir, ó, vai ficar 1,44L, tudo aqui dentro da raiz, dividido por G. Ok, e agora, o que eu vou observar? Bom, que isto aqui é a nossa situação final.
Então tá, aqui era o meu período inicial e aqui é o meu período final. Aí, o que eu vou observar? Você vai observar que já existe uma semelhança entre essa expressão e essa, é praticamente a mesma coisa. A única diferença está aqui, ó, nesse 1,44 dentro da raiz. E aí, o que acontece? A gente vai observar que esse 1,44 ele tem raiz quadrada e a gente vai jogar para fora. Então, vai ficar como? Vai ficar aqui t', ou seja, o nosso novo período, tá? Vai ser 1,2 vezes 2π vezes a raiz de quê? De L sobre o G. Wendel, não entendi. De onde saiu esse 1,2? Estava 1,44. É porque, gente, a gente não pode esquecer, por exemplo, que a raiz de 1,44... Eita, aqui o aplicativo aqui me trollou. Vamos lá. A raiz de 1,44 é igual a 1,2. Para quem não lembra, 1,44 é como se fosse o quê? 144 sobre 100. Que isso aqui é a mesma coisa da raiz de 144 dividido pela raiz de 100, que é 12 sobre 10, tá? Que é 1,2. Ok? Então, tá aqui a raiz de 1,44 é quanto? 1,2. E por que é que eu coloquei esse 1,2 aqui na frente, né? Porque já tinha o 2π. Justamente para você perceber que isto aqui nós já conhecemos bem. O que é isso aqui? Isso aqui é o período da situação inicial. Então, ó, se a gente comparar isso aqui, é a mesma coisa que isso, tá? Então, eu posso dizer tranquilamente agora que o nosso t' é 1,2 vezes o nosso período inicial. E agora a gente está pronto para terminar a questão. Uma coisa que é importante observar, gente, é que, esse período é maior do que esse, porque o t', ou seja, o período final, é 1,2 vezes o período inicial. Então, essas percepções são importantes durante a resolução, porque se eu já sei que é maior, meu amigo, não tem como eu marcar, por exemplo, não tem como eu marcar a letra E, porque fala que vai reduzir. Não vou marcar a D e nem a C, entende? Então, o fato de tu olhar aqui para essa expressão, o t' é 1,2 vezes o t. Então, quer dizer que o período final, a nossa situação final, é maior do que a inicial. Então, eu não posso marcar aqui reduziu, ok? E aí, Wendel, mas agora eu quero chegar no final, eu quero saber quantos % a mais, né? Então, vamos lá, você faz aqui uma regra de 3. Tem vários jeitos de fazer porcentagem, tá? Eu vou fazer aqui o que seria o mais rapidinho. Então, o que vai acontecer agora? Se no início o meu período era 100%, esse 1,2t vai corresponder a x. E quando você faz a conta, olha só, você tem t e t. O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esse t com esse t aqui, porque aqui estava multiplicando. Então, quando você faz a devida conta, você vai achar que o x é quanto? 120%. Então quer dizer que esse 1,2t corresponde a 120%, ou seja, houve um aumento de 20%. Então, você já marcaria aqui a letra B como a resposta correta, tá? Então, Wendel, tem outro jeito de fazer também nessa parte final? Claro que tem, ó. Vamos lá, ó. Vamos observar aqui, vou até colocar de azul também. Então, a gente pode dizer que o t' é como se fosse t mais 0,2t. E o que seria isso, então? T' é t mais... O que é 0,2, gente? Não é 20 sobre 100? Então eu estou vendo aqui que o meu período final era o que eu tinha no início mais 20%. Ou seja, aumentou 20%. Então, a gente confirma aí de duas formas que houve um aumento de 20% no período, tá? Então, uma boa questão para a gente treinar porcentagem.